Pessoal, então nós vamos dar início ao nosso conteúdo de eletrodinâmica. Então, na nossa aula 3, tá? Nós vamos falar sobre corrente elétrica, tá? As propriedades. Vamos começar aqui no que é corrente elétrica e depois vamos trabalhar a questão de exercício. Vamos resolver vários tipos de problemas para que vocês possam dar aí, a partir desses problemas, resolver os problemas propostos no livro e também servir como uma base de preparação para o Enem, para vocês, tá? Então, iniciando aqui o nosso conteúdo, né? Vamos falar o que é eletricidade, tá? Então, a eletricidade é uma forma de energia, tá? A eletricidade é uma forma de energia. A energia nós vamos encontrar ela de diversas formas na natureza. Só existe, basicamente, fisicamente falando, existe um tipo de energia, tá? Aliás, perdão, a energia é uma só. Nós apenas damos vários nomes a essa energia. Energia elétrica, energia potencial, energia mecânica, energia térmica. No fim, é tudo energia, tá? Ele é um fenômeno resultado da existência de cargas elétricas, como nós já trabalhamos a parte das cargas elétricas anteriormente, tá? A teoria da eletricidade, o inseparável efeito, que é o magnetismo, que vocês vão ver no segundo semestre, é provavelmente, tá, a mais precisa e completa de todas as teorias científicas, né? E por que isso? Porque nenhuma teoria física ela passou por tantos testes e tantos aprimoramentos do que a teoria do eletromagnetismo, tá? Ou seja, o conhecimento da eletricidade ele foi um impulso para a invenção de motores, geradores, telefone, rádio, televisão, toda a tecnologia moderna que nós temos, toda essa evolução, todas essas pesquisas são baseadas. Então, é uma teoria que ela foi realmente muito bem testada, ela foi muito aprimorada ao longo dos anos. Justamente por quê? Porque é algo que nós utilizamos diariamente. Tá? Nós estamos sempre fazendo uso de tecnologias e essa tecnologia ela existe graças ao conhecimento sobre a teoria eletromagnética. Tá? Então, a eletricidade da civilização moderna, como nós já falamos isso na sala de aula, tá? Basicamente não daria para o planeta suportar toda essa quantidade de pessoas sem a eletricidade, tá? Então a eletrodinâmica que nós vamos começar a estudar agora, né, é o que ela estuda as correntes elétricas, as suas causas e seus efeitos, tá? Então nós vamos estudar o que é uma corrente elétrica, o que causa a corrente elétrica e quais são os efeitos dessa corrente elétrica. Bom? Então, correntes elétricas elas desempenham um papel fundamental no nosso cotidiano, como nós já falamos, devido a toda a tecnologia que nós temos. Desde acender uma lâmpada, na sua casa, né, para você estudar, uma geladeira que você usa para guardar os seus alimentos, conservá-los, né? Um forno, micro-ondas, assar ou aquecer os seus alimentos, enfim, uma infinidade, o próprio computador, o celular que você está usando agora para assistir essa aula, tudo isso é decorrente do estudo das correntes elétricas, né, da teoria eletromagnética. Tá? Então, a corrente elétrica, o que de fato é uma corrente elétrica, tá? Então, nós estamos aqui trabalhando em nível de ensino médio, tá? Então, nós não vamos nos aprofundar de uma maneira muito abrangente na física. Vamos trabalhar no nível que nós estamos lidando com o livro didático de vocês, tá? Então, de acordo com o material que a gente está trabalhando nesse nível, então nós vamos dizer que uma corrente elétrica, ela é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica. O que são esses portadores de carga elétrica? Ora, vocês viram que o átomo ele tem nêutrons, prótons e elétrons, tá? Então, os prótons e os elétrons são partículas que possuem carga. Os nêutrons, como nós vimos, ele é neutro, então ele não transporta uma carga diferente de zero. Então, nós temos que nos ater aos prótons e aos elétrons. No entanto, os prótons, pelo fato de eles estarem presos ao núcleo, então não é uma partícula que vai sair livremente por aí. Então, você não vai ter uma corrente de prótons, tá? As partículas que ficam
mais livre ao redor do núcleo, que são os elétrons, essas partículas elas têm um grau de liberdade, elas acabam se movendo. E aí sim você vai ter uma corrente elétrica. Daí o nome corrente elétrica, uma corrente de elétrons. São os elétrons livres que vão se movimentar, mas eles não podem se movimentar de qualquer jeito, eles têm que se movimentar ao longo de um condutor, em um movimento que ocorre numa direção e num sentido definido. Então, a corrente elétrica, você tem um fio de cobre, um pedaço ali em cima da sua mesa. Ali não está tendo corrente elétrica, porque todos os elétrons ali estão se movimentando em quaisquer direções. Tá? Não tem uma direção definida, não tem um sentido específico. Um está indo para um lado, está indo para o outro. No momento que eu conseguir alinhar todos esses elétrons para a mesma direção, aí sim ele vai ganhar um movimento numa direção e num sentido definido. Quando isso ocorre, aí você tem a corrente elétrica. Tá? E aí nós temos aqui um link, tá? Depois esse material vai estar disponível para vocês. Então tem um linkzinho que você pode acessar o material, onde vocês vão ter, no caso aí, um site que vai mostrar para vocês tudo sobre corrente elétrica, resistência, tem várias animações para vocês poderem lá visualizar. Tá? Então depois baixa o material e aí vocês acessem todos esses links que estão aqui. Tem um suporte para outros sites onde vocês podem complementar a leitura de vocês. Tá? Os materiais existentes se dividem em dois grandes grupos quanto à mobilidade dos portadores de carga elétrica. São os que nós chamamos de condutores e isolantes. Como nós já falamos, esse termo isolante basicamente não existe na natureza um material isolante. O que nós temos são os materiais que não são bons condutores, então um mau condutor. Em algum nível, todos os materiais vão conduzir. Tá? Por exemplo, o melhor isolante que nós temos é o ar. Tá? Então, o ar, se você desconecta dois pedaços de fio a uma certa distância, não vai haver uma corrente elétrica entre um e outro. No entanto, quando tem um relâmpago, por exemplo, ele vai ionizar o ar e essas partículas vão acabar conduzindo. Então, o que a gente tem são materiais que são ruins condutores e tem aqueles que são muito bons. Então, os que são bons condutores, nós vamos chamar de condutores. Aqueles que são muito ruins, nós vamos chamar de isolante. Tá? Então, os condutores metálicos e a grafite. Tá? Esses materiais, eles apresentam elétrons livres, facilitando a mobilidade. Tá? Vocês podem ver isso numa animação no site que foi indicado aí abaixo. Tá? As soluções eletrolíticas. Tá? E os gases ionizados. E aí no livro de vocês, quando nós trabalhamos, tem toda uma classificação, né? De primeiro, segundo e terceiro, os tipos de condutores. Então, materiais metálicos e a grafite são os melhores condutores. Na nossa tabela, nós temos aqui o ouro como o melhor condutor. Depois você tem a prata, depois você tem o cobre, alumínio e assim segue. Então, os metais em geral e a grafite, essa mesma que você tem no seu lápis, são excelentes materiais condutores. Soluções eletrolíticas, né? O que é uma solução eletrolítica? Nesse caso, se você coloca água, coloca sal, por exemplo, você vai criar uma solução eletrolítica, ela pode conduzir. Então, algumas misturas aquosas podem conduzir, tá? E aí, ele também vai ser um condutor. Gases ionizados, você pega uma lâmpada, então dentro daquela lâmpada possui um gás. Então, quando passa a corrente elétrica, aquele gás ele vai ser ionizado, então significa que esse gás ele pode conduzir, tá? Ele não pode cortar os elétrons, então ele também é um condutor. Então nós temos os metais, a grafite, nós temos as soluções eletrolíticas e temos os gases ionizados como condutores. Tá? E como isolante, nós temos o plástico, temos a madeira seca, né? Temos a porcelana, alguns outros materiais aí que a gente utiliza como isolante, que nós usamos como isolante, tá? Por quê? Porque eles são muito ruins condutores. No entanto, dependendo da quantidade de corrente elétrica que esteja envolvida, ele pode acabar conduzindo. Tá? Se você comprar um alicate desse de eletricista profissional, por exemplo, provavelmente no plástico do cabo do alicate vai ter lá 1000 volts. Isso quer dizer o quê? E provavelmente aquele alicate ele vai suportar até 1000 volts, uma diferença de potencial de até 1000 volts. No entanto, se passar disso,
ele pode acabar conduzindo e provocar um acidente. Então, todos os materiais eles têm o seu limite. Isso a gente vai ver em uma tabelazinha lá mais à frente. Tá? Então, tem a animação que vocês podem acessar aqui pelo linkzinho, tá? Então, vá lá, baixa o material, clica no link e aí vocês vão ver uma animação de corrente elétrica em metais, tá bom? Então, afinal, o que causa essa corrente elétrica? Então, a corrente elétrica ela é estabelecida por uma DDP. O que é uma DDP? Uma DDP é uma diferença de potencial ou tensão elétrica. Tá? É muito comum você falar uma transmissão de alta tensão, de baixa tensão, é muito comum. Tá? Aqui em física nós vamos tratar isso como DDP, como diferença de potencial entre dois terminais do condutor. Obtemos então deslocamento de portadores de carga elétrica. Então, quando eu tenho entre dois terminais uma diferença de potencial, haverá um deslocamento de elétrons. Os elétrons vão se mover numa determinada direção, tá? De um potencial maior para um potencial menor ou vice-versa, dependendo de como esteja sendo feito esse tipo de diferença de potencial. Tá? Então, no caso de condutores sólidos, os elétrons livres se deslocaram do menor potencial para o de maior potencial, como eu estava falando. Então, no caso dos sólidos, tá? Ele vai se deslocar do menor para o maior. Tá? Isso é bem interessante porque, geralmente, na natureza, você tem sempre as coisas indo do maior para o menor. O potencial gravitacional, por exemplo, você tem a água de uma represa, ela sempre vai cair de cima para baixo. Nunca acontece a água do rio subir a represa. É sempre do potencial maior para o menor. No entanto, se tratando de corrente elétrica, em condutores sólidos, isso acontece é o contrário. Ele vai do menor potencial para o potencial mais alto. Tá? E para facilitar os nossos cálculos, algumas coisas, nós vamos ter que adotar o que a gente chama de sentido convencional. Porque como tudo na natureza tende do maior para o menor, você pega algo que vai do menor para o maior, acaba confundindo. Mas é apenas uma questão de sinal. A conta vai dar o mesmo valor, independente de como você faz essa assimilação. Se você considera de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Você pode fazer uma leitura, pesquisar por isso aqui, ó, anatomia de um fio. Faça uma pesquisa lá no Google, se tem algum material para você estudar a respeito disso aqui, tá? Veja o seguinte, esse link aqui é o mesmo. Todas a animação sobre essas soluções eletrolíticas aí. Então, no caso das soluções eletrolíticas, pessoal, íons negativos vão se deslocar do menor para o maior potencial, enquanto os íons positivos vão se deslocar do maior para o menor. Então, no caso do potencial gravitacional, a força gravitacional ela é só de atração, por isso é sempre do maior para o menor. No caso da elétrica, ela pode ser de atração ou de repulsão. Então, quando nós falarmos de cargas negativas, vão se deslocar do menor para o maior. Se elas forem positivas, aí ela vai do maior para o menor. Tá? Então, na solução eletrolítica, o movimento desses elétrons vão se dar dessa forma aí. Observe a experiência realizada por alunos. Nela nós observamos algumas etapas que mostram algumas das propriedades de uma solução eletrolítica. Observe que a tensão utilizada nesse caso, a DDP, a diferença de potencial, ela é de 220 volts. Realizar essa experiência nessa tensão é muito perigoso, tá? Então não vão usar, não façam, tá? Vocês podem clicar no link aí do YouTube da solução eletrolítica para vocês poderem acessar e ver o experimento. Tá? Esse linkzinho aqui é de um outro site que vocês também vão acessar para vocês verem uma animação de corrente elétrica. Tá? Então, chegando na conclusão, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é causada por uma DDP, por uma diferença de potencial elétrico, ou uma tensão elétrica nos terminais do condutor. Então, a causa da corrente elétrica, a corrente elétrica é
o movimento ordenado de elétrons em um condutor. Tem uma direção e um sentido definido. E a causa da corrente elétrica, que causa a corrente elétrica, é uma diferença de potencial nos terminais dos condutores. Podemos também explicar o surgimento de corrente elétrica, tá? Então, quando o condutor tem suas extremidades ligadas a uma DDP, surge no interior do condutor um campo elétrico, orientado no sentido de menor potencial. Assim, uma força elétrica começa a atuar nos portadores de carga, que passam a se deslocar, criando então a corrente elétrica. Tá? Então, uma outra explicação para isso. Mas se você for prestar atenção, tem basicamente o mesmo sentido, tá? Observação, a corrente elétrica, nesses casos, ela é temporária, tá bom? Nesse caso aqui de um campo elétrico, né? Após um intervalo de tempo, os potenciais das extremidades do condutor vão ficar iguais, não havendo mais diferença de DDP e nem campo elétrico. Para mantermos a corrente elétrica, pessoal, né, pelo um tempo que for necessário, nós devemos manter diferentes potenciais nas extremidades do condutor. Por exemplo, um elétron que chega numa das extremidades do condutor, ele é levado para a outra extremidade, mantendo assim a DDP entre elas. O dispositivo que transporta o elétron é chamado de gerador elétrico. Então, para que você tenha energia elétrica na sua casa o tempo todo, tem que ter um gerador elétrico funcionando. A nossa energia, por exemplo, geralmente é gerada em usinas hidrelétricas. Então, lá você tem a água passando por uma turbina e aquilo fica girando um gerador elétrico 24 horas por dia. Aí você tem. No entanto, em tempos de escassez de água, usam-se geradores a gasolina, usam-se geradores a diesel, usam-se geradores eólicos, como aquelas grandes turbinas acopladas num ventilador gigante e tal. O certo é que para manter essa diferença de potencial é preciso ter um gerador em funcionamento. Senão, aquilo é mantido por um certo tempo e vai parar. Tá? Então, é um outro conteúdo que a gente vai estar mais na frente, funcionamento de geradores elétricos. Tá? Um outro gerador, né, que é o DDP, que vocês conhecem como pilha. Tá? Uma pilhazinha dessa nada mais é do que um gerador, uma bateria. Tá? Essa bateria ela tem dois polos, tá? Ou seja, são os seus terminais. Um é positivo, o outro é negativo. Ou seja, entre esses dois existe uma DDP, existe uma diferença de potencial. E isso é causado por uma solução eletrolítica. Então, dentro dessa bateria tem uma solução, e essa solução é capaz de fazer com que haja esse deslocamento aí. Então, quando você conectar, vai haver uma corrente. Há vários modelos de baterias, desde uma bateriazinha pequena que você coloca no controle remoto, até uma bateria que você coloca no caminhão, no ônibus, no carro, uma bateriazinha menor que você coloca na motocicleta. Então, há diversos tamanhos. O princípio de funcionamento, basicamente, é o mesmo. Tá? Um outro link para mais uma animação que vocês podem ir lá ver é sobre isolantes elétricos. Né? Então, vocês vão acessar o link e vão ver alguns conteúdos relacionados a isolantes, tá bom? Outros links aqui, ó, condutores sólidos, tá? Animação de corrente elétrica. Então, são vários sites que vocês podem acessar para vocês complementarem a leitura de vocês a respeito do que é corrente elétrica, como é que funciona, visualizar vários exemplos sobre isso daí, tá? Intensidade média da corrente elétrica, tá? Então, agora vamos falar sobre a intensidade média da corrente elétrica. Eles vão se representar por um I minúsculo aqui, tá? Um Mzinho. Então, é a relação entre a carga total, né, que é o valor absoluto que atravessa uma superfície S da seção transversal do condutor em um determinado intervalo de tempo. Então, o que é corrente elétrica? É quanta carga passa por uma seção de um determinado condutor. De um fio de cobre, por exemplo. Eu sempre associo essa questão de corrente elétrica com água. Então, imagina que você tem uma tubulação, você tem um cano de 20 milímetros, onde é conectado uma torneira. Então, quando você abrir a sua torneira, por aquele cano vai atravessar uma certa quantidade de água num determinado intervalo de tempo. Vamos supor que você consiga encher um galão, né, em 20 segundos, em 2 minutos. Então, eu posso calcular a quantidade de corrente de água que atravessou esse fio, esse cano,
naquela quantidade de tempo. Com a eletricidade é a mesma coisa, apenas você tem um fio de cobre e por esse fio vai atravessar uma certa quantidade de portadores de carga elétrica, ou seja, corrente elétrica. E a quantidade total que atravessar numa unidade de tempo é o que eu chamo de corrente. No caso da água, a quantidade de água que passar por aquele cano numa unidade de tempo também é corrente. Só que nesse caso de água. E a representação matemática é essa. Então, a corrente média é o módulo, ou seja, a carga total, o valor absoluto, dividido pela variação de tempo. É quanta carga elétrica passou pelo fio por segundo, por exemplo. No sistema internacional, a carga é coulomb, né? E o tempo é segundo. Então, a corrente é medida em coulomb por segundo. Tá? Então, para soluções eletrolíticas, você vai somar o valor total da carga, é a soma das cargas positivas mais as cargas negativas. Tá? Então, esse módulo aqui para as soluções eletrolíticas é a soma das duas. Tá? E nós precisamos, nesse caso, de uma unidade para a gente representar essa corrente elétrica, né? Essa intensidade de corrente elétrica no sistema internacional. Então, no sistema internacional, né, a carga elétrica a intensidade de corrente elétrica é coulomb por segundo, como eu mostrei lá atrás. Tá? Então, carga é medida em coulomb e o tempo é medido em segundo. Então, logo, a corrente vai ser coulomb por segundo. Em homenagem, né, ao André-Marie Ampère, né, o coulomb por segundo ele foi substituído por ampere. Então, em homenagem a esse cara que estudou, né, essa parte de corrente elétrica, então, a corrente elétrica no sistema internacional nós vamos representar como ampere. E nós temos os submúltiplos, né, para pequenas quantidades ou para grandes quantidades. Né? Então, para pequenas quantidades, né, nós temos o miliampere, que é 10 elevado a menos 3, o micro, 10 a menos 6, a milionésima parte, o nano, 10 a menos 9, o pico, que é 10 a menos 12, e assim segue. Tá? Então, nós podemos usar, geralmente, uma lâmpada, uma tomada que você compra na sua casa, ela suporta até 10 amperes. Você vai ver lá na inscrição, lá, você pode ver isso daí. E a gente tem para outros dispositivos eletrônicos menores, quantidades bem pequenas, e aí você pode usar esses submúltiplos aí, né? O milho, o micro, o nano, o pico ou outros. Tá? O sentido da corrente elétrica. Então, inicialmente, nos condutores sólidos, pensava-se que a corrente elétrica ela era consequência do movimento das cargas positivas. Como nós vimos, a carga positiva é o próton, e o próton lá no núcleo ele fica preso, então ele não se desloca. Quem se desloca é o elétron. Então, dessa forma, o sentido da corrente ele seria do potencial maior para o menor. Então, seria do maior para o menor, pessoal, como acontece sempre com a água, com a gravidade, né? A água na represa devido à gravidade é sempre do maior para o menor. Com as cargas elétricas, seria se fossem os prótons que se movessem. No entanto, não são os prótons que se movem, são os elétrons. E como eles possuem carga negativa, aí o sentido é o contrário. Ele se move, na verdade, do menor para o maior. E aí esse sentido é o que nós chamamos de sentido convencional, ou seja, o que se convencionou é que o sentido é do maior para o menor. Mas como assim, professor? O elétron se move ao contrário e a gente diz que é do maior para o menor apenas por questão para facilitar as contas, como quase tudo que a gente já conhece na natureza. Vai se deslocar sempre do maior para o menor, nós vamos considerar também que os elétrons se movem do maior para o menor. É apenas uma questão de sinal, e esse sinal não vai interferir nos valores, tá? Na diferença de potencial ou no que equipamento essa energia, né, essa corrente elétrica vai poder acionar, tá? É apenas uma questão de convenção, perdão. Se fosse o contrário, não ia mudar nada, tá? Apenas adotar, que seria dessa maneira, tá bom? Então, o sentido real é do menor para o maior. Esse é o sentido real do movimento das cargas com elétrons, tá? Dos elétrons. No caso, o convencional, ou seja, o que foi adotado do maior para o menor, vai seguir o que a gente tem na natureza. Então, nós sabemos, então, que o sentido real da corrente elétrica é do potencial menor para o maior. Isto é o contrário do sentido do campo elétrico estabelecido no interior do condutor. Tá? Então, isso é uma questão que foi adotada, chegaram a um consenso, vários estudiosos
Vamos adotar dessa maneira, todo mundo vai usar assim para facilitar a vida. Porque aí um usava com um sinal, outro usava do outro jeito, e aí bagunçava o negócio. Então, dessa forma, ficou mais claro, tá? Mas o sentido real dos elétrons, do menor para o maior. O referencial adotado para o sentido da corrente elétrica, nesse caso, é o convencional. Tá? Continuando. Continuidade da corrente elétrica. O que é a continuidade da corrente elétrica? Mais uma vez, nós vamos pegar aqui o exemplo que eu acabei de falar da água, para ver se você compreende de maneira clara essa ideia. O que vem dizer essa continuidade? Quer dizer que a quantidade de corrente que entrar por um determinado condutor, ela vai ser a mesma quantidade que vai sair, mesmo que ele se divida. Então, eu tenho aqui um fio aqui, um condutor, e aqui entra uma corrente. Quando chega aqui, esse fio foi dividido em 3. Consequentemente, essa corrente ela vai sair dividida nesses 3. Quanto vai sair em cada um? Isso varia. Imagina novamente que tu tem aí uma tubulação, canos. Então, eu tenho um cano, depois eu coloco lá um T, e eu divido esse cano em 2. Boto lá uma redução para diminuir esse cano. Vamos supor que eu tenho um cano de 100, e aí eu boto uma redução, boto um cano de 50 e boto uma redução para um cano de 40. Então, a corrente, a água que passa por esse cano, vai uma quantidade de 50 e vai a outra quantidade pelo de 40. Lógico que não é a mesma quantidade. Tá? O que acontece é que se entrar nesse cano, desse lado de cá, 50 litros de água, quando sair eu juntar aqui, se forem 3 por exemplo, quando eu juntar toda a água que sair aqui do outro lado, vai dar exatamente a mesma quantidade. Então, se entrar 50 litros de água aqui, a soma dos 3 aqui vai dar 50. Se entrar 10 litros, vai sair 10 litros. Pode sair 2 aqui, 5 aqui, depois 3 aqui, pode sair 9 aqui, meio aqui, mas vai dar os 10 de qualquer jeito. Então, isso significa a continuidade da corrente. Então, durante a passagem, não vai se perder corrente e nem vai ganhar. Vai ser a mesma quantidade, tá? Então, não importa. Dividiu em 2, a corrente se divide, mas quando você juntar novamente, vai dar o mesmo. Então, genericamente, o que você tem é isso, que a corrente vai ser a corrente 1, mais a corrente 2, mais a 3, a 4, até a corrente N, tá? Ou seja, a corrente total é o somatório de todas essas divisões. Quando você juntar, ela vai ser igual à corrente inicial aqui. Tá? Os tipos de corrente, pessoal. Nós temos o seguinte, ó. Quando a intensidade da corrente ela elétrica no sentido de deslocamento, tá? Permanece constante, nós chamamos essa corrente de contínua. Essa corrente, por exemplo, ela é gerada por pilhas e bateria, ou seja, quando a intensidade é mantida. Então, entra por um lado e vai até sair do outro lado. Aí eu digo que essa corrente é uma corrente contínua. Tá? Quando o sentido permanece constante, mas a intensidade passa por variações, então ela é chamada de corrente pulsante. Tá? Ela segue, mas ela vai sofrer, né, variações no decorrer. E aí ela é pulsante. Então ela segue o caminho, mas ela pulsa à medida que essa corrente segue. E o outro tipo de corrente que a gente tem é quando ela alterna o sentido. Tá? Ela varia do máximo para o mínimo. E essa corrente vai ser chamada de corrente alternada. É o que você tem na sua casa, sua geladeira, as lâmpadas, todos os eletrônicos que você usa na sua casa, elas são conectadas na rede que vem das usinas hidrelétricas em uma corrente alternada. Ou seja, essa corrente ela tem um ponto máximo, que é o nulo aqui no meio, depois ela tem o mínimo. Então ela vai oscilando entre máximo e mínimo, máximo e mínimo, máximo e mínimo. E aí por isso eu digo que ela é alternada. Ou seja, ela muda de sentido. Uma hora está indo para a esquerda, outra hora está indo para a esquerda, para a direita e para a esquerda, e fica oscilando, tá? Então, propriedade importante. No gráfico da corrente vezes o tempo, tá? O cálculo da área sobre a linha do gráfico é numericamente igual ao módulo da carga elétrica que atravessa a seção transversal do condutor em um intervalo de tempo. O que isso quer dizer? Então, isso quer dizer o seguinte, que se você calcular a área sobre o gráfico, se eu pegar essa área aqui, mais essa áreazinha aqui, mais essa área aqui, sair somando tudinho, eu vou ter a quantidade
de carga que está atravessando o condutor. Tá? Então, aqui, por exemplo, essa parte amarela é a área entre um tempo 1 e um tempo 2, tá? A corrente é contínua, então aqui não varia, essa linha vermelha que você observa, então aqui forma um retângulo. Então é só multiplicar um lado pelo outro lado, e aí eu tenho essa área amarela. Essa área amarela é a quantidade de carga, tá? É a área do gráfico, é a quantidade de carga que está atravessando o condutor. Tá? Dito isso, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios. Tá? Se não entendeu, faça um questionamento. E aí nós vamos passar agora na próxima aula, nossa aula 2, vai ser uma aula para resolução de exercícios. Tá?